I want to tell you that I'm humbled and very grateful to be here. Então eu quero realmente expressar para vocês o quanto tem sido para mim, assim, humildemente falando, maravilhoso estar aqui com vocês. I had an aunt and uncle who were missionaries to Brazil for many, many years. Eu tive uma tia e um tio que foram missionários aqui no Brasil por muitos e muitos anos. And it's been a country of concern, a country on my heart. Então tem sido um país que tem estado na minha mente, em termos de preocupação, tem estado também no meu coração. So I'm grateful for the opportunity to talk to you about these very important matters. E eu sou muito grato então por estar falando com você sobre essas questões que são muitíssimo importantes. I think every night that I've been here, someone has given me a gift. Eu penso que cada noite que eu estou aqui, alguém chega e me dá um presente. And too often it's food. E dois desses foi, de forma frequente, é comida. Now, a couple of nights ago, I was given this gift. Então, algumas noites atrás, eu recebi esse presente. And I was going to wear it tonight. E eu então estava planejando usar hoje à noite. But it doesn't fit anymore. Mas não deu para encaixar. So stop giving me food. Então pare de me dar comida. I love Brazilian food. It's great. Eu amo a comida brasileira. Okay, tonight we're going to look at passages corrupted by scribes, part 2. Hoje à noite nós vamos então estar olhando em passagens corrompidas pelos escribas, parte 2. And we will look at the most famous textual problems. E nós vamos então estar olhando naqueles problemas textuais mais famosos. These are Mark 16, 9 through 20. Então são Marcos capítulo 16, de 9 a 20. And John 7:53 through 8:11. E João 7, de 53 até 8:11. Now I'm going to give you a lot of information Então, tonight. eu vou hoje oferecer e dar a vocês assim uma multidão de informações. You won't be able to take it all in. Então, certamente você não terá condições de captar tudo isto. But having the videos and looking at them later, I think will be very helpful to you. Mas o fato de ter os vídeos aqui, que vai ser disponibilizado mais tarde, vai ser muito útil para vocês. These are the two longest disputed passages in the New Testament. Essas duas que nós vamos tratar são as duas passagens mais longas disputadas no Novo Testamento. They're both 12 verses long. Todas essas duas têm 11 versos. And then the next longest is 2 verses long. E a outra, que é também um pouco mais longa, só tem 2 versos inteiros. And so everybody knows about these problem passages. Então, assim, todos sabem sobre os problemas que essas passagens apontam. Our task is to pursue history. A nossa tarefa aqui, então, é buscar a história. Our task is to pursue the truth at all costs. Então, nós temos a tarefa de buscar a verdade nesse processo. Even if it may bring us to a place where we are uncomfortable. Mesmo que isso possa nos levar a uma posição um pouco de desconforto. Because the Christian faith cannot be based on emotion. Porque a fé cristã, ela não pode estar fundamentada em emoções. It must be based on the historical Jesus, the real Jesus who rose from the dead. Tem que estar então baseada no Jesus real, no Jesus histórico que ressuscitou dos mortos. So, the first passage we'll look at is Mark 16. Então a primeira passagem que nós vamos estar olhando é Marcos 16. When the end is not the end is what I've titled this. Eu tenho intitulado então esta parte, quando o fim não é o fim. The conclusion to Mark's gospel. E então a conclusão que se refere do Evangelho de Marcos. Now, this is such an important passage. Então essas são passagens bastante importantes. That we're going to spend most of our time on this verse or this passage. Então isso vai fazer com que nós passemos a maior parte do nosso tempo nessas duas passagens. If you're not a seminary student or a pastor, se você não é então um aluno de seminário ou um pastor, there are certain times when it's okay for you to sleep. Então haverão certas ocasiões onde vai estar tudo bem se você tirar um cochilo.
But the seminary students should give you a nudge when more important things come up. Já os estudantes, os alunos do seminário, então, vão precisar A nudge? há uma cotoveladazinha, um cutucão para você acordar. The reason this passage is so important for Brazil E a razão porque essa passagem é tão importante para o Brasil is because of neo-Pentecostalism. é por causa do neopentecostalismo. And they are going to hold to some extreme views about the Bible. E eles vão então abraçar essas visões extremadas no que diz respeito à Bíblia. I am not talking about Calvinist Pentecostals or Calvinist charismatics. Eu não estou me referindo aqui aos calvinistas carismáticos ou calvinistas pentecostais, But the ones who hold really weird views. mas eu estou me referindo àqueles que adotam uma visão assim muito esquisita. We have them in America too. Nós temos muitos deles na América. And I understand there's millions of them here in Brazil. E eu sei que tem milhões deles aqui no Brasil. So this will give you some evidence and arguments Então isto vai dar a vocês algumas evidências, alguns argumentos, that you can use to help them mature in Christ. para que você então os ajudem a amadurecerem em Cristo. There's two questions we want to answer about this passage tonight. Há duas questões que nós queremos responder sobre essa passagem hoje à noite. What's the authentic ending to Mark's gospel? Is it verse 8 in chapter 16 or 16:20? Qual é então o final autêntico para o Evangelho de Marcos? É 16:8 ou 16:20? Now you may not be real familiar with the text, so we'll look at it together. Talvez você não está tão assim familiarizado com o texto e por isso nós vamos dar uma olhada juntos. And you'll soon see where I'm going with my views. E logo então você vai perceber aonde eu quero chegar com a minha visão. I believe that we do not have verses 9 through 20 in Mark's gospel. Eu acredito que nós não temos versículos de 9 a 20 no Evangelho de Marcos. I believe those verses were added later. Eu acredito que esses versos foram acrescentados mais tarde. But I will give you evidence for that. Mas eu vou dar a vocês as evidências para isso. So if it ends at 16:8, Então, se terminar no 16:8, that's called the short ending. é conhecido como o final abreviado, breve. Then we have another question to ask. Então nós temos uma outra questão a fazer. Is this where Mark intended to end his gospel? Era exatamente neste ponto que Marcos pretendia finalizar o seu evangelho? Or did he write more and that real ending is now lost forever? Ou ele escreveu mais, mas esse final real se perdeu para sempre? There's 5 different endings to the Gospel of Mark. Existem 5 finais diferentes para o Evangelho de Marcos. Most of us know about just 2 endings. E a maioria de nós só conhecemos sobre 2 desses finais. But it's important for us to recognize these other endings. Mas é importante para nós reconhecer esses outros fins de Marcos. And the question I want you to be thinking about is this. E a questão que eu quero que você raciocine sobre ela é a seguinte: How could these other endings have ever arisen? como é possível que estes outros finais então surgiram? And our major question is which one, if any of them, actually concluded the gospel? E o nosso ponto é exatamente qual deles, se há qualquer, concluiu o evangelho. Here's the short ending. Aqui então tem um final mais breve. This is just verse 8 of chapter 16. Aqui então é só o versículo 8 do capítulo 16. On the slide it says short ending or SE. Então aí nos slides diz o final breve ou SE. I will be using these abbreviations and hopefully you'll understand them. Eu vou estar usando essas abreviações e espero que vocês então entendam. And if you don't, then Hockey will of course help you. E se você não entender, certamente Rock vai poder lhe ajudar. You talked about yourself. Oh, yes. Okay. Here's what it says. Then they, Mary Magdalene, that is, Mary the mother of James, and Salome. Então diz o seguinte aqui. Então eles, Maria Madalena e Maria a mãe de Tiago e Salomé, went out and ran from the tomb. saíram então e correram do túmulo.
for terror and bewilderment had seized them. Pois terror e admiração tomou conta deles. And they said nothing to anyone E nada disseram a ninguém, because they were afraid. porque eles estavam com medo. Period. Ponto. Is this how Mark ended his gospel? É assim que Marcos termina o seu evangelho. That's kind of a downer. You know what downer is? It's kind of a, oh wow, what a lousy ending. How could he do that? Então, seria mais ou menos um final assim meio espantoso, meio incompleto, tipo suspenso. So a lot of people think, no, there's no way he could have ended it like that. Então, várias pessoas pensam, de forma nenhuma ele iria terminar o evangelho desta maneira. But here's an interesting thing. Então, aqui tem uma coisa muito interessante. All the way through Mark's gospel, Por todo o evangelho de Marcos, we see Jesus telling people, don't tell others. nós vamos ver Jesus dizendo às pessoas, nada falem a ninguém. Don't tell them that I am the Messiah. Não contem para eles que eu sou o Messias. He tells demons, he tells people, don't say Ele this. fala para demônios, ele fala para as pessoas dizendo, nada falem sobre isso. And what do? E o que é que eles fazem? They tell others. Eles falam para outros. Then at the very end of the gospel, E então, bem no finalzinho do evangelho, we have an angel that comes to these women, nós temos então um anjo que vai chegar até estas mulheres. and the angel says, Jesus has risen from the dead. E o anjo então diz, Jesus ressuscitou dos mortos. Now go tell the apostles about him. Então vai lá e fala aos apóstolos sobre ele. And they went and ran from the tomb, Então eles saíram e correram lá do túmulo, elas, for terror and bewilderment had seized them. pois terror e admiração havia tomado conta delas. Throughout the gospel, people are told not to talk about Jesus, Por todo o evangelho, as pessoas então são pedidas para não falar sobre Jesus, but they do. mas eles fazem. At the end of the gospel, E no final do evangelho, they are told to tell about Jesus, elas são pedidas para falar sobre Jesus, but they don't. mas elas não fazem. So there's irony in the end. Então há uma ironia no final. Now let's take a look at the next ending. Então vamos dar uma olhada então no próximo final. This is probably one you've never seen before. Então esse provavelmente é aquele final que você nunca viu. It comes right after verse 8, Vem logo depois do verso 8 and it comes before verse 9 in our Bibles. e vem então antes do verso 9 nas nossas Bíblias. So if you have it, it'll be in a marginal note in your Bible. E se você tiver, talvez vai estar aí numa nota marginal na sua Bíblia. This is called the intermediate ending after verse 8. Esse fim é chamado do fim intermediário, que é depois do verso 8. But they, that is the women, Então, e eles, que se refere às mulheres, elas reported briefly to Peter contaram brevemente para Pedro and those with him e aqueles que com ele estavam, all that they had been told. tudo que elas ouviram. And after these things, Jesus himself E depois destas coisas, o próprio Jesus sent out through them, enviou-os através dela, from east to west, do Oriente ao Ocidente, the sacred and imperishable proclamation a proclamação santa e imperecível of eternal salvation. da salvação eterna. Now, you've probably never heard that ending before. Provavelmente você nunca ouviu esse final antes. It's pretty bland. É bem... me ajuda aqui com... misto, né? Meio misturado. It's not very exciting. Não é empolgante, But it does imply one thing. mas implica em uma coisa. Jesus himself sent out through them. O próprio Jesus, então, enviou através delas. That implies that Jesus saw his disciples. Isso, então, implica que Jesus viu os seus discípulos. That he appeared to his disciples. Que ele, então, havia aparecido aos seus discípulos. And that's probably why this intermediate ending was added. E é provavelmente a razão por que esse final intermediário foi acrescentado. There is no scholar at all Não há nenhum erudito who thinks this is authentic.
que acredita que esta parte é autêntica. But we're going to raise the question, why is it in some manuscripts? Então nós vamos então fazer a seguinte questão: por que então se encontra em alguns manuscritos? Then we have the intermediate ending followed by the long ending. Então nós temos o final intermediário seguido pelo final maior, So longo. here's the situation. Aqui então tem a situação. You have verse 8, Você tem verso 8. then the intermediate ending, Então você tem o final intermediário. then verses 9 through 20. E então versículos de 9 até 20. And that's in some manuscripts. E isso se encontra em alguns manuscritos. Now, instead of me reading this, I'm just going to have Hockey read through verses 9 through 20 for E you. ao invés de eu ler isso então, eu vou pedir ao Roque que leia então do verso 9 até o verso 13. Está aqui. E bem cedo no primeiro dia da semana, depois que ele ressuscitou, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios. Ela correu, contou àqueles que estavam com ele, enquanto eles estavam choramingando e chorando. E quando então ouviram que ele estava vivo, que havia sido visto por ela, eles não creram. Depois disto ele apareceu em uma forma diferente a 2 deles, enquanto eles estavam indo no seu caminho para os vilarejos. Então ele retornou e disse-os, pediu-os e contou ao restante, mas eles também não creram. Elas, eu estou dizendo eles, mas elas. Okay. Então ele apareceu aos 11 pessoalmente, enquanto eles estavam comendo, e repreendeu-os por sua incredulidade e dureza de coração, pois eles não creram naquilo que tinha sido, naquelas que o tinha visto ressuscitado. Ele disse-lhes: ide em todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome eles expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as suas mãos, e se beberem de qualquer veneno, nenhum dano lhes será causado. Eles colocarão as suas mãos nos enfermos e serão curados. Depois que o Senhor Jesus falou-lhes, ele foi tomado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Então saíram e proclamaram em todos os lugares, enquanto o Senhor operava juntamente com eles e confirmava a palavra através dos sinais que o acompanhavam. Now, this is the section you're familiar with. Essa é a seção que vocês estão bem acostumados. And thank you for your translation. E muito obrigado por sua tradução. That was pretty good. Foi quase bom. I want you to notice what's in italics. Eu quero que vocês prestem atenção naquilo que está em itálico. Verse 17. Versículo 17. They will speak in new languages. Eles falarão em novas línguas. And verse 18. O verso então 18. They will pick up snakes. Eles pegarão serpentes. And whatever poison they drink will not harm them. E se beberem qualquer tipo de veneno, nenhum dano lhes será causado. They will place their hands on the sick. Eles então imporão as mãos sobre os doentes. And they will be well. E eles ficarão curados. All right, now there's also the 5th ending. Agora também existe o quinto final. And that's the long ending with material added between verses 14 and 15. E esse então é o final longo, no qual tem material que está acrescentado entre os versos 14 e 15. It's known as the freer logion. Então aqui é o logion libertador, né? Saint Jerome knew about this. São Jerônimo, ele conhecia isto.
He in fact said he'd seen a few manuscripts that had this wording. Ele de fato diz que até viu alguns manuscritos que tinham estas palavras. In fact, the wording that he used E de fato as palavras que ele usa may have suggested that he had seen as many manuscripts with this material então sugere que os manuscritos que ele viu então tem esse tipo de material, muitos deles têm esse material. as he had of those that had the long ending. Assim como também ele tinha aqueles manuscritos que tinham o final maior. How many manuscripts today have this material? Quantos manuscritos hoje tem este material? One. Só um. It was discovered in 1906. Foi então descoberto em 1906. It was purchased by Charles Freer. Foi então comprado por Charles Freer. And now it is... I'm sorry. This is a Freer. Yes. Freer, aqui esse é o difícil. Aqui é um nome pessoal. Charles Freer é um manuscritólogo, ok? Não é o libertador, como eu falei, não. Então é chamado de Loguinha de Freer, que é um erudito. Ok, sorry, I was explaining because I translated it's a proper name. Yeah. And now it's in the Smithsonian Institution. E agora está lá na instituição smithsoniana. And they know that's in Washington, D.C. E que está lá em Washington, na capital, nos Estados Unidos. Every time I visit Washington, D.C., Todas as vezes que eu visito Washington, I visit my old friend this manuscript. eu então vou lá visitar meu antigo amigo esse manuscrito. It's only been put on display once. E tem sido colocado assim visivelmente a exposição somente uma vez. And it has all 4 Gospels E tem todos os 4 evangelhos and this unique passage. e essa passagem aqui única. So, between verses 14 and 15, Então, entre os versos 14 e versos 15, here's what it says. aqui o que é que diz? And they excused themselves, saying, Então eles procuraram se desculpar dizendo: This age of lawlessness and unbelief is under Satan. esta era de impiedade e incredulidade está debaixo de Satanás, Who does not allow the truth and power of God que não então permite a verdade e o poder de Deus to prevail over the unclean things of the spirits. prevalecer sobre as coisas impuras dos espíritos. Therefore, reveal your righteousness now. Portanto, revela a tua justiça agora. Thus they spoke to Christ. Assim eles falaram para Cristo. Can you imagine the disciples speaking to Jesus this way? Você pode imaginar os discípulos falando para Jesus desta forma? Hey, Lord, good to see you back. Oh, Senhor, é bom te ver aí de volta. Glad you rose from the dead. Oh, estamos alegres que o Senhor ressuscitou dos mortos. Now reveal your righteousness to us. Agora revela a tua justiça para nós. This doesn't have the ring of truth to it. Isso não parece então que tem relação com a verdade. And there's nobody who thinks it's authentic. E não tem ninguém que pareça que isso aqui, que acredite que isso é autêntico. But this is another one of these endings we'll discuss. Mas aqui é um daqueles finais que nós vamos discutir. And Christ replied to them, E Cristo então lhes respondeu: The term of years of Satan's power o tempo dos anos do poder de Satanás has been fulfilled, já se cumpriu, but other terrible things draw near. mas outras coisas terríveis se aproximam. And for those who have sinned, E para aqueles que têm pecado, I was handed over to death, eu os entregarei à morte, that they may return to the truth para que eles retornem à verdade and sin no more, e jamais pequem, in order that they may inherit a fim de que eles herdem the spiritual and incorruptible glory a glória espiritual e incorruptível of righteousness that is in heaven. da justiça que se encontra no céu. Now, if you were a teacher at a school, Então, se você é um professor em uma escola, and let's just say you had a student então vamos imaginar que você tem aí um aluno who wrote out the Gospel of Mark, que escreveu o Evangelho de Marcos, and his name was Mark. e o nome dele é Marcos, You're in the 1st century, e você está lá dentro do primeiro século, and you look at this passage at the end of his Gospel, e você olha para essa passagem no final do Evangelho dele, and you say, this part is plagiarism.
essa parte aqui é um plágio, because this doesn't sound like anything else you've written here. porque isso não parece a nada que você já tem escrito aqui. Anybody who reads the Gospel of Mark Qualquer um que ler o Evangelho de Marcos recognizes that this doesn't sound like Mark at all. vai reconhecer que isso aqui não se parece com Marcos em nada. So, back to the two major endings. Então, vamos retornar agora para os dois finais principais. Did the Gospel end at verse 8 O Evangelho termina no verso 8 or at verse 20? ou no verso 20. Which is more likely? Qual desses é mais provável? That scribes would intentionally omit verses 9 through 20, Que os escribas, então, intencionalmente omitiram os versos de 9 a 20, or that they would intentionally add these verses. ou que eles intencionalmente acrescentaram esses versículos. Unintentional is not a possibility. A não intencionalidade não é possível. No scribe is accidentally going to write out these 12 verses. Nenhum escriba escreveria esses 12 versos acidentalmente. Accidental changes are when they add a letter or a word accidentally. As mudanças acidentais é quando eles acrescentam uma palavra ou algumas letras acidentalmente, But not 12 verses. mas não 12 versículos. Same thing for an omission. A mesma coisa para a omissão. Scribes would not omit these verses by accident. Os escribas não iriam omitir esses versos por acidente. So something had to happen intentionally. Então algo aconteceu intencionalmente. And the task of textual criticism is to find out what it was. E a tarefa do criticismo textual é encontrar o que foi que aconteceu. Now let me just talk to you about the arguments for the long ending to start with. Então deixa eu começar com alguns argumentos para o fim maior que nós já falamos. At least 95% of all manuscripts, versions, and fathers Pelo menos 95% de todos os manuscritos, versões e dos pais da igreja have the long ending. tem esse final maior. There's in fact only 2 Greek manuscripts that don't. De fato, só existem 2 manuscritos gregos que não têm essa terminação longa. It is found in manuscripts as early as the early 5th century. E tem sido encontrado em manuscritos que são tão antigos, beirando ali o 5º século. It's found in all 3 text forms. E é encontrado em todas as famílias textuais, as formas textuais. These are known as Byzantine, Western, and Alexandrian. Conhecido como bizantino, ocidental e alexandrino. Now, I'll spend just a little bit of time explaining that to E you. eu vou gastar só um pouquinho de tempo explicando isso para vocês. Broadly speaking, De forma ampla falando, these represent different geographical regions. isso representa, essas famílias representam regiões geográficas distintas. And they represent wide geographical distribution. E também representam uma distribuição geográfica ampla. So let's say you find these 12 verses in copies of Mark's Gospel. Vamos supor que você encontra esses 12 versículos em cópias de Marcos. And you find a copy in Rome. E você encontra uma cópia em Roma. And you see a copy in Antioch. E você vê lá uma cópia em Antioquia, Oriente. And you see a copy in Alexandria. E você encontra uma cópia em Alexandria, Egito. And they all have these 12 verses. E todos esses têm os 12 versículos. And they're all dated at about the same time. E todos são datados a cerca do mesmo período. It's doubtful that one of these copied from the other. É duvidoso que uma dessas foram copiadas do outro. They almost surely had to go back to an earlier ancestor. Todos eles teriam que retornar para um ancestral antes deles. That was the basis for all 3 of them. Então, essa era a base para todos essas três cópias. So that's called geographical distribution. Isso é o que se chama de distribuição geográfica. When we see a variant that's found all over the Mediterranean world, Quando nós então encontramos uma variante que é encontrada em todo o mundo mediterrâneo and dated at about the same time, e datados cerca do mesmo período, that tells us that the reading goes back before any of those existing manuscripts. isso nos diz que aquelas leituras encontradas vão recuar antes da data daqueles manuscritos ali.
The long ending is also found in the church fathers. Esse final maior também é encontrado na patrística. And it begins no later than the late 2nd century. E não começou antes do finalzinho do segundo século, With Irenaeus. com Irineu. In other words, this reading, this long ending existed in the 2nd century. Então, em outras palavras, esse final longo existia no segundo século. This evidence is very, very... Isso é muito, muito, muito forte. So let's close in prayer. Então, vamos encerrar em oração. No. Now we'll actually look at more evidence here. Não. Na verdade, nós vamos olhar para mais evidências. Let's ask a question. Vamos fazer a seguinte pergunta. Why would these verses be omitted by scribes? Por que haveria destes versículos ser omitido por estes escribas? Well, there's a standard argument that is used over and over and over again. Então tem um argumento padrão que tem sido usado de novo e novamente e de novo. And the argument is that scribes would be embarrassed over verses 17 and 18. É que os escribas então se encontrariam embaraçados, enrolados, me ajude com uma palavra melhor para... Constrangidos, obrigado. Constrangido com os versos 17 e 18. Because it talks about picking up snakes and drinking poison. Porque fala sobre pegarem serpentes, beber veneno. Now, if this is the case, Veja, se este for o caso, then we might expect to see church fathers being embarrassed about it. então nós podemos imaginar também a razão pelo que os pais da igreja também estariam constrangidos. In fact, we might expect to see church fathers quote from the first half of these verses. Nós iríamos esperar que os pais da igreja fossem citar a primeira metade desses versos. But not the second half that includes these two verses. Mas não a segunda parte, porque inclui esses dois versos. Does that make sense? Faz sentido? So let's see what the evidence reveals. Então vamos ver o que é que as evidências nos mostram. Oh, before I talk about church fathers, Antes mesmo de eu falar dos pais da igreja, I want to talk about the Appalachian Mountains and West Virginia. eu quero falar então das montanhas do Apalácio e também da Virgínia Ocidental. This is where we have the snake handlers in America. É onde nós temos então esses manipuladores de serpente. These are extreme Pentecostals. Eles são pentecostais extremados. And they actually do pick up snakes. I'm sorry, go ahead. E eles realmente fazem isso, pegam a serpente. And just a few months ago, another pastor died from a snake bite. E recentemente, há alguns meses atrás, um outro pastor morreu por causa de uma mordida de serpente. And they say, if you have enough faith, E eles dizem, se você tiver fé o bastante, then you will not get hurt. então você não será ferido. Apparently, the man on the right didn't have enough faith Parece que o homem aí da direita, ele não tinha assim tanta fé, because he lost an arm. porque ele perdeu um braço. What's really sad is we see this in these patches in America. O que é realmente triste é que nós vemos então essa situação lá na América. And even young girls handle snakes this way. E mesmo as jovens, elas lidam, manipulam serpentes dessa maneira. And sometimes these people just don't have enough faith. E às vezes essas pessoas não têm realmente muita fé. Opa! Opa! I guess he didn't have enough faith. Eu acho que ele não tinha fé o bastante. If you just ate, I apologize for the picture. Eu peço perdão então pela figura, pela imagem. All right, now back to the church fathers. Então vamos lá, vamos voltar para os pais da igreja. At least 10 church fathers Pelo menos 10 dos pais da igreja, quote from or allude to eles citam ou até mesmo fazem alusão, verses 15 to 20 versículos 15 a 20, in a steady stream numa linha contínua, from the 2nd to the 5th century. Desde o segundo século até o quinto século. And they speak positively about these verses. E eles falam de forma positiva sobre estes versos. So if scribes had problems with these verses, Então, se os escribas tivessem problemas com estes versículos, they surely did not get that view certamente eles não pegaram esta visão from the church fathers. dos pais da igreja. And the church fathers influenced the scribes. E os pais da igreja influenciaram os escribas.
What about the first half of these 12 verses? E o que dizer então sobre a primeira parte desses 12 versos? No fathers even mention Nenhum dos pais da igreja sequer menciona. the first half of the pericope, A primeira parte da perícope that is verses 9 through 14, é versos 9 até o 14, until the 4th century. até o 4º século. Some scholars even argued E alguns eruditos até argumentam that even though these 12 verses are not authentic, que, embora esses 12 versículos não sejam autênticos, first verses 15 through 20 were added to the gospel. então, primeiramente, versículos Verses 15 through 20. 15 até o 20 were added, 15 through 20. was added, Added. foi acrescentado. And then later, verses 9 through 14 were put in. Então, mais tarde, versículos 9 a 14 foi incluído. Now, I don't think that's the case, Eu não acho que esse foi o caso. but the point I'm trying to raise is this. Mas o ponto que eu estou querendo, então, trazer é o seguinte. The number one argument against the short ending O argumento número 1 contra o final breve is that scribes would be embarrassed by verses 17 and 18. é que os escribas estariam, então, atordoados eu não quero envergonhar, constrangidos pelos versos 17 and 18. 17 a 18. Essa palavra faz minha cabeça. But the evidence reveals that the fathers did not have a problem with these verses. Mas a evidência mostra que os pais da igreja não tinham problema com estes versos. Textual criticism has to look at the outside evidence, the external evidence. O criticismo textual tem que olhar para a evidência externa desse texto, That is, the manuscripts, the ancient translations, the church fathers. que trata-se dos manuscritos, das versões antigas, dos pais da igreja. But it also looks at the internal evidence. Eles também olham para a evidência interna. And the number one question we always have to ask E a questão número 1 que nós sempre precisamos fazer is which reading gives rise to the other one? é qual dessas leituras então deu a chance para o surgimento das outras. The fact is that we don't have evidence O fato é que nós não temos evidências that scribes had problems with these 12 verses. que os escribas tiveram problemas com esses 12 versículos. This means that the standard argument Isto significa que o argumento padrão for why scribes would cut out verses 9 through 20 pelo porquê então os escribas cortaram os versos de 9 a 20 is not very likely. não é tão provável. Now, arguments for the short ending. Então, os argumentos agora para o final breve. I told you we don't have nearly as many manuscripts for this. Eu já falei que nós não temos realmente muitos manuscritos antigos para isto. But it's kind of like the argument I gave on the first night, É basicamente parecido com o argumento que eu apresentei na primeira noite, except just the opposite. exceto que trata-se do oposto. We talked about 500,000 textual variants. Nós falamos sobre 500.000 variantes textuais. That sounded like a lot. Isso parece que é muito. Here we're going to talk about not very many manuscripts. E aqui nós vamos estar falando não sobre uma multidão de manuscritos, Just 2 Greek manuscripts. somente 2 manuscritos gregos. And that sounds like we have no evidence for the short ending. E isso parece que nós não temos nenhuma evidência para esse final breve. Let's take a closer look. Então vamos dar uma olhadinha bem de perto. Let's ask the internal question. Vamos fazer a pergunta interna, de evidência interna. Would a scribe be likely to add or omit these verses? Os escribas teriam inclinação para acrescentar ou para omitir estes versos? Scribes would be strongly tempted Os escribas possivelmente seriam fortemente tentados to add a resurrection appearance to this gospel. a acrescentar o aparecimento a ressurreição dos evangelhos. If Mark's gospel ends at verse 8, Se o evangelho de Marcos terminar no verso 8, then there is no resurrection appearance by Jesus to his então disciples. não haverá nenhum aparecimento depois da ressurreição de Jesus para os seus discípulos. He is raised from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. The angel told the women that. O anjo falou às mulheres isto. But if it ends at verse 8, Mas se terminar no verso 8, the disciples don't get to see him. então os discípulos não teriam a chance de vê-lo. And yet,
throughout the gospel, E todavia, por todo o evangelho, Jesus predicts, I will rise from the dead. Jesus então antecipa, prediz que eu haverei de levantar dos mortos. He does it 4 times. E ele o faz 4 vezes. 8:31, 9:9, 9:31, 10:34. 8:31, 9:9, 9:31, 10:34. This is the only gospel that doesn't have a resurrection appearance by Jesus to the disciples. Este então é o único evangelho que não tem o aparecimento de Jesus ressurreto para os seus discípulos. You remember we talked about harder reading? Lembra que falamos sobre as leituras mais difíceis? The harder reading between these two A leitura mais difícil entre esses dois is the shorter ending. é o final mais breve. The other 3 gospels have Jesus not only rise from the dead, Os outros 3 evangelhos apresentam Jesus não somente ressurreto dos mortos, but appear to his disciples. mas que também apareceu aos seus discípulos. Now let's talk about the external evidence first. Então vamos falar primeiro sobre a evidência externa. First, the Greek manuscripts. Os primeiros manuscritos gregos. There's just 2, Só tem 2, Codex Sinaiticus and Vaticanus. o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano. Both of them are from the 4th century, Todos os dois são do 4º século, and the symbols you see here, e os símbolos que você vê aí, Aleph and B, Aleph e B, are in the apparatus of your Greek New Testament. está lá no aparato do seu Novo Testamento grego. These are the best witnesses Estas são então as melhores testemunhas to the most important text type, para o tipo de texto mais importante, the Alexandrian text type. ou o tipo de texto conhecido como alexandrino. They are also the oldest manuscripts for this passage. Esses dois também são os mais antigos manuscritos para estas passagens. What about the 3,000 differences in the Gospels? O que vamos falar sobre as 3.000 diferenças nos evangelhos? There are people who talk about 3,000 differences between these 2 manuscripts. Há pessoas então que falam sobre 3.000 diferenças entre esses manuscritos. And one scholar even said one of these manuscripts had to lie at least 3,000 times. I lost this. Lie. Okay. Had to lie, deceive. Uh-huh. Can you repeat the whole phrase? One scholar said that one of these manuscripts had to deceive at least 3,000 times. Desses eruditos diz que desses manuscritos tem que mentir, enganar, pelo menos 3.000 vezes. But most of the differences are spelling differences. Mas muitas dessas diferenças diz respeito à soletração. But let's wrestle with the bigger issues here. Então vamos lutar com as questões maiores. These 3,000 differences, Essas 3.000 diferenças, because these 2 manuscripts are actually very closely related, porque estes dois manuscritos de fato são acuradamente bem relacionados, show us that they could not have copied from então mostra que eles não devem ter sido copiados a manuscript that was just 1 generation older. de manuscrito que pertence só a uma geração antes deles. In order to get this many differences, E a fim de pegar todas essas diferenças, their ancestor had to go back very far. então o ancestral deles tem que retornar muito longe. So when Sinaiticus and Vaticanus agree, Então, quando Sinaítico e Vaticano eles concordam entre si, the wording that they share então as palavras que eles partilham is much earlier than the 4th century. é muito mais antigo do que o 4º século. Does that make sense to you? Isso faz sentido para você? A couple of people. Do you need to explain a little more? Algumas pessoas estão falando, você quer explicar um pouquinho mais? Preciso explicar? Um pouquinho mais do que ele está falando? Acho que não. Perfeito, ok. Okay. This argues for common ancestor Isso então argumenta em favor de um ancestral comum. several generations back, Várias gerações atrás, probably deep in the 2nd century. possivelmente bem afundado no 2º século. That means in the early 100s. Então significa logo que bem cedo, nos anos 100.
That's probably the ancestor of these two Então, manuscripts. provavelmente são os ancestrais desses dois manuscritos. So when they agree on the shorter ending of Mark's gospel, Quando eles concordam, então, no final breve do Evangelho de Marcos, it goes back to a 2nd century reading. então essa leitura vai recuar até uma leitura do segundo século. Here's a picture of Codex Sinaiticus. Aqui tem uma foto do Códice Sinaítico. It's the only 4-column manuscript in the world. É o único manuscrito que tem 4 colunas no mundo. It's in the British Library, Está lá na Biblioteca Britânica and it's the oldest complete New Testament by 500 years. e é o manuscrito do Novo Testamento completo, mais antigo, né? Cerca de 500 anos. This is where it was discovered, Aqui está onde foi descoberto esse manuscrito. at St. Catherine's Monastery, Mount Sinai. No monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai. This is in Egypt, É lá no Egito. and it was discovered, the New Testament was discovered E então o Novo Testamento foi descoberto lá in 1859. em 1859. I told you about Constantine von Tischendorf Eu before. falei então para vocês sobre Constantino von Tischendorf. He's the one who discovered the 616. Ele foi aquele que descobriu o 616 In that manuscript in Paris. e naquele manuscrito lá em Paris. The next year, he went to St. Catherine's Monastery. No ano seguinte ele foi para o monastério de Santa Catarina. And later, he discovered the New Testament text. E mais tarde ele descobriu esse texto do Novo Testamento. Now, back in his day, when you went to St. Catherine's Monastery, Então lá naqueles dias quando ele foi para o monastério de Santa Catarina, you couldn't just walk through the front door. ele não podia simplesmente sair para a porta de saída. There was no door to get in at all. Não havia nenhuma porta para poder você entrar lá. You came to the monastery, Você então vinha para o monastério, and you rang a bell, então você batia no sino, and they dropped down a bucket. então eles desciam pelas cordas a um tipo de cesto, de balde. And you put a note in there, E então você colocava a note, uma nota. that was from somebody, some recognized authority. Que era alguma nota de alguma autoridade reconhecida, uma escrita de alguém reconhecido, autoridade reconhecida. Who said you were to be trusted. Então, que diria que você seria uma pessoa confiável. Then they would pull that bucket up, Então eles pegariam aquele balde, suspenderia, read the note, então leriam a nota, and then they'd lower a net. então eles iam baixar ali naquilo. You'd sit in the net, Aí então essa rede que eles baixavam, você sentava nela, and then they would pull you up. então eles iam lhe puxar para cima. That's how you got into the Era monastery. assim que você entrava no monastério. It made it hard to attack this place. Talvez seria difícil atacar um lugar desse. Now, do you have outhouses here? Você está vendo, olha aí na tela aí, que você vai ver na tela aí, você está de frente do seu lado direito, tem parecendo uma portinha ali, uma casinha, né? Casinha ali é tipo um banheiro, né? Parece um banheirozinho suspenso lá, um buraquinho do lado de cá, né? Um buraquinho, tá lá, parece um banheiro, era dali que eles desciam, você sentava nessa rede e eles iam lhe puxar. Muitos morriam, aconteceu um acidente. Eles sabiam, por exemplo, como é que você sabe que a corda está precisando ser trocada? É quando alguém caía e morria. Sort about some people that, hurt themselves falling down. Yes. When- They tell them about. I will tell them about mountains that are like this tomorrow night. Amanhã à noite ele está pedindo para eu contar que amanhã à noite ele vai falar sobre algumas montanhas que tem também esse tipo de mosteiro, que é exatamente igual essa aqui, que a pessoa para chegar lá tem que sentar nessa rede e ser puxada, né? Ser puxada. De vez em quando o desastre acontecia. Esse banheirinho não é um banheirinho não, é a porta de onde você era puxado. I think you ad-libbed. Okay. This is what the ending of Mark's gospel looks like. Aqui então é como parece, como você pode ver o final de Marcos, In Codex Sinaiticus. no Códice Sinaítico. Notice what I've circled here. Tá vendo aí? Note o que ele circulou. That says the gospel according to Mark. Isso aí diz o Evangelho segundo Marcos. And that's the end of it. E aí é o final do Evangelho. Just above it says, E logo acima diz o seguinte: Ephobuntagar, Ephobuntos gar, which means
que quer dizer? For they were afraid. Pois eles ficaram aterrorizados. That's verse 8. Esse aqui é o verso 8. Here's Codex Vaticanus. E aqui tem o Códice Vaticano. And this is the last page of Mark in that manuscript. E aqui é a última página de Marcos nesse manuscrito. What I want you to notice is it has an entire column that is blank. Eu quero que você perceba que tem uma coluna inteira que está em branco. Why is there an entire blank column at the end of Mark in Vaticanus? Por que é que tem uma coluna inteira no Códice Vaticano que está em branco? Just a minute, explain why is this. This blank, this column. Essa coluna aí, lembre-se que isso que você está pensando que é a parte de trás que atravessou. Então está em branco, ok? Ok, correto. Many people used to think it's because Muitas pessoas pensam que a razão é porque that the scribe made room for the long ending. que os escribas então deixaram espaço para o final mais longo. So if someone wanted to add the long ending, De forma que se alguém quisesse acrescentar o final mais longo, they could do it. eles poderiam fazer. The problem O is problema é, there's not enough room. não tem espaço suficiente. Not only that, he wrote kata markon, Não somente ele escreveu de acordo com Marcos, which tells us he thought this is where the gospel ended. o que diz para nós que foi exatamente aqui que o evangelho termina. But this is the only place in the whole New Testament E aqui é o único lugar no Novo Testamento inteiro where there's an entire blank column que há uma coluna inteira que está em branco in this manuscript. nesses manuscritos. So we have to come up with some reason why the scribe did this. Então nós precisamos apresentar alguma razão por que os escribas fizeram isto. Normally we'd expect him to start the Gospel of Luke on the next column. Então geralmente nós esperaríamos que começasse na coluna seguinte o Evangelho de Lucas, But he starts that on the next page. mas ele vai começar isso somente na outra página. But in the Old Testament, Mas no Antigo Testamento, Vaticanus actually had the whole Bible originally. o Vaticano então tinha a Bíblia inteira originalmente. There are blank columns that mark the end of a genre. Há colunas em brancos que elas marcam o fim de um gênero literário. They break between history and poetry. Eles geralmente fazem essa parada que entre a parte do gênero histórico para o gênero poético. Before you get to poetry, you get a blank column. Antes de você entrar no gênero poético, você tinha uma coluna em branco. There's also a break between the end of the Old Testament and beginning of the New Testament. Também tem essa parte em branco entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. That's a break in the genre. Então, isso aqui é, na verdade, um intervalo que inaugura um novo gênero literário. Does that explain Mark's ending? Será que isto aqui não explica o final de Marcos? I mean, after Mark comes Luke. Então, depois de Marcos vem Lucas. It's the same genre. É o mesmo gênero. It's a gospel. É evangelho. However, Porém, there is some evidence that the ancestor of B mas há uma evidência importante que os ancestrais do Vaticano do B arranged the Gospels in the Western order. organizou os evangelhos na ordem que se encontra nos textos ocidentais, no cano ocidental. There are a few manuscripts that still have the Western order. E ainda tem alguns manuscritos que continuam com a ordem ocidental. The Western order puts the apostles first. Então a ordem ocidental coloca os apóstolos primeiro. And I think once the codex form was invented, E eu acredito que quando a forma do códice foi criada, when you could put all four Gospels in it, quando você poderia colocar todos os 4 evangelhos juntos, the earliest form probably was the Western order. a forma mais antiga possivelmente da ordem era a ordem ocidental. I won't get into the reasons tonight. E eu não vou apresentar nenhuma razão hoje à noite. But that order is Matthew, John, Luke, and then Mark. E a ordem era essa: Mateus, João, Lucas e então Marcos. In the ancestor of Vaticanus, then, E então, no ancestral do Vaticano, Mark may have concluded the Gospels genre. Marco provavelmente concluiu o gênero dos evangelhos. And then Acts would have been next. Então, Atos seria o próximo.
That arrangement would put Mark at the end of the gospel genre. Então, esse final colocaria Marcos como o final do gênero literário dos evangelhos. And when you get to Mark's gospel at the very end of all the E gospels, quando você chega lá e encontra o evangelho de Marcos exatamente no final de todos os evangelhos, and you read that these women were afraid, e quando você lê que aquelas mulheres estavam aterrorizadas, now you're put in their situation. então In their situation, their feet. said something In their place. You're put in their place. Então você tá colocando no lugar delas. Você se coloca, acho que é assim, você se coloca no lugar delas, você toma a posição delas. What are you going to do with Jesus? O que é que você vai fazer com Jesus? Are you going to be afraid, Você vai ficar com medo or will you tell others about him? ou você vai falar a outros sobre ele? So to have Mark end at 16:8 Então você tem Marcos que termina no 16:8. serves a purpose of inviting the reader Então serve com o propósito de convidar os leitores to embrace Jesus as the Messiah. a abraçar Jesus como Messias. And the reason for the gap in Codex Vaticanus E a razão então para essa parte em branco, esse vácuo, parte em branco no final de Marcos, may well be that he was imitating pode bem ser que ele está então imitando his ancestor that had Mark last for the os gospel. seus ancestrais que tinham Marcos no final dos evangelhos. The oldest manuscripts of several important versions Os manuscritos mais antigos para várias versões importantes in the gospel at verse 8. no evangelho, no verso 8. A version is a translation, Uma versão é uma tradução. and they represent early and widespread distribution. Então eles apresentam uma distribuição antiga e bem ampla. So even though we only have 2 Greek manuscripts, Embora nós temos somente 2 manuscritos gregos, they are the most important manuscripts. eles são os manuscritos mais importantes. And when they agree, it goes back to the early 2nd E century. quando eles concordam, eles retornam até o segundo século. But we also have early translations Mas também nós temos traduções bem antigas, that end the gospel at verse 8. que termina também, encerra o Evangelho de Marcos no verso 8. And this represents early and widespread distribution. Então isso representa uma distribuição bem antiga e bem espalhada. We also have 2 extremely important comments Nós também temos 2 comentários muitíssimo importantes by 2 church fathers. por 2 pais da igreja. First is Eusebius. O primeiro é Eusébio. Now, let me tell you a little bit about Eusebius. Deixa eu falar um pouquinho sobre Eusébio para você. He's the one who wrote ecclesiastical history, Ele é aquele que escreveu a história eclesiástica, which tells us the history from about AD 100 que vai falar a história acerca dos anos 100 to AD 324. até então ajuda aí com os números. 324 depois de Cristo. Todos dois. And he gives us a lot of information over that period. E então ele nos dá uma quantidade enorme de informações sobre aquele período. He was the first church historian. Ele foi o primeiro historiador da igreja. He also inherited Origen's library. Ele também herdou a biblioteca de Orígenes. Origen was the great biblical scholar of an earlier era. Orígenes então era daqueles dos maiores eruditos da história da era da igreja. Emperor Constantine, when he became a Christian, Quando o imperador Constantino se tornou um cristão, he commissioned Eusebius ele pediu, comissionou Eusébio to print 50 Bibles para ele imprimir, cunhar 50 Bíblias, that would be used for the churches in the new capital city. que seria usado pela igreja na nova capital do império. Eusebius had a workshop in Caesarea, Então, Eusébio então tinha um escritório, uma assessoria, and he had many professional scribes who worked for him. e ele tinha muitos escribas profissionais que trabalhavam para ele.
And what he did was produce these 50 Bibles. E o que ele fez, ele produziu essas 50 Bíblias. Well, he had access to all sorts of manuscripts. Ele teve acesso a todo tipo de manuscritos. He had the authority, the power, and the money of the crown. Ele então tinha a autoridade, o poder e a grana das pessoas To have access to the best manuscripts. para ter acesso aos melhores manuscritos. And here's what he has to say. E aqui veja o que ele tem para dizer. The accurate copies of Mark's Gospel As cópias acuradas do Evangelho de Marcos conclude the story according to Mark concluem a história de acordo com Marco in the words, they were afraid. nas palavras, e elas estavam com medo. For the end is here Pois o final está aqui, in nearly all the copies of Mark. proximamente em todas as cópias de Marcos. Now, isn't that interesting? Olha, isso não é interessante? In the 4th century, Eusebius says most manuscripts. No primeiro século, então, no quarto século, Eusébio vai dizer quase que a maioria dos In manuscritos. fact, nearly all of them Ou aproximadamente todos eles. ended at verse 8. Finaliza no verso 8. That's exactly the opposite of what we have today. Isso é exatamente o oposto daquilo que nós temos hoje. But was he in a corner? Did he only know about a few manuscripts? Ele estava numa situação que ele só sabia, só tinha conhecimento de alguns pouquinhos manuscritos. No, he had access to so many because of Constantine. Não, ele tinha acesso a tantos por causa de Constantino. He especially knew of the manuscripts in the East. Ele especialmente tinha conhecimento dos manuscritos no Oriente. Now, towards the end of the 4th century, Então, por volta lá próximo do final do quarto século, we read a statement by Saint Jerome, então nós vamos perceber uma declaração feita por São Jerônimo. and he's in the West. E ele está lá no Ocidente. He has access to a great number of manuscripts, Ele tinha acesso a um grandioso número de manuscritos. and he has the authority, the power, and the wealth of the Pope behind him. E ele então tinha a autoridade, o poder e a prosperidade do Papa. And he says the long ending is found Ele diz: o final longo é encontrado in scarcely any copies raramente em qualquer cópia of the gospel. do Evangelho. Almost all the Greek codices, almost all the Greek manuscripts Quase que todos os códices, todos os manuscritos gregos being without this passage. estão sem essa passagem. Now, it's interesting that Jerome is adding one point that Eusebius doesn't mention. É interessante que Jerônimo está acrescentando um ponto que Eusébio não havia mencionado. He mentions Greek manuscripts. Ele menciona manuscritos gregos. In other words, the Greek manuscripts especially don't have the long ending. Isso, em outras palavras, os manuscritos gregos especialmente não têm esse final longo. These two statements are extraordinarily important. E essas duas declarações são extraordinariamente importantes. Well, now we have another church father. Então nós temos um outro pai da igreja. His name is Victor of Antioch. O nome dele é Vítor de Antioquia. And he was either from the late 5th or early 6th E century. ele então está ali no quinto século logo cedo ou no início do sexto século. And he said that both endings were in wide circulation. Ele diz que ambos os finais estão em circulação ampla. So here, 150 years later, Então aqui tem alguém que está 150 anos depois all of a sudden, the long ending is starting to be copied more. e de repente então aquele final longo começa a ser copiado um pouco mais. And Victor believed that the longer ending was more accurate. E Vítor acreditava que esse final maior era mais acurado. He also wrote the most popular commentary Ele também escreveu o comentário mais popular on Mark's Gospel of the Middle Ages. sobre o Evangelho de Marcos, que era usado lá na Idade Média. Was his commentary the impetus? Seu comentário então era impetuoso, com ímpeto, The catalyst, the thing that um impulso, né? Impulso, ímpeto. for adding the long ending in the Seria o seu medieval manuscripts? comentário o impulso de se acrescentar a terminação longa nos manuscritos medievais? Melhor.
Okay, you got. I got it. Okay. Now, I think that the long ending was growing during this time. Eu acredito então que esse final maior estava crescendo durante esse período, That is, ever since Jerome's day, desde os dias de Jerônimo, more and more manuscripts would have it. muitos e muitos manuscritos teriam essas leituras. So that by the time Victor wrote, Então, quando Vitor vai escrever, approximately the same amount of manuscripts então aproximadamente a mesmos manuscritos, either had the long ending or had the short ending. ou tinha o final longo ou tinha a leitura menor. Now use your sanctified imagination, if you would. Então use aqui, por favor, se você puder, a sua imaginação santificada. Here is a scribe. Aqui tem um escriba. He's got 2 copies of Mark. Ele tem 2 cópias de Marcos. One ends at verse 8. Uma termina no verso 8. The other ends at verse 20. A outra termina no verso 12. He's got to make a choice. Ele precisa fazer uma escolha. What do I copy down for the end of this gospel? Qual eu haveria de copiar no que diz respeito ao final deste evangelho? Should I end it with women being afraid? Eu deveria terminar com as mulheres aterrorizadas com medo? Or should I end it with Jesus appearing to his Ou disciples? eu deveria terminar com Jesus ressurreto aparecendo aos discípulos? I think it's pretty easy to understand what way they would go. Eu acho que é bem fácil poder entender qual era a posição, o caminho que eles haveriam de tomar. Besides, scribes got paid by the line. Além disso, os escribas eram pagos pela quantidade de linhas que eles escreviam. Talk to you about some alternate endings. Deixa eu falar um pouquinho sobre as terminações, os finais alternativos. Codex Bobiensis, O Códice Bobiense, AD 400, a 400, cerca de 400 depois de Cristo, is a Latin manuscript. é um manuscrito em latim. It's a very important Latin manuscript. É um manuscrito muito importante em latim. And it ends with the intermediate ending. Ele termina com o final intermediário. We already read that one. Nós já lemos aquele final. It's a colorless, bland ending. É um final sem aquele toque de cor. If the long ending was known to this scribe, Se o final longo fosse conhecido deste escriba, why would he omit it por que ele haveria de omitir? and use a bland ending instead? E então usar um final assim meio turvo? That argues that he had the short ending too. Isso então argumenta que ele também tinha o final mais breve também. Then there are several manuscripts and translations Então há vários manuscritos e versões também from the 4th to the 9th century do 4º ao 9º século that have the intermediate ending before the long ending. que tem então esse final intermediário que está antes do final mais largo. None have the intermediate ending after the long ending. E nenhum destes tem o final intermediário depois do final mais longo. This shows that some of their ancestors Isso mostra que alguns dos seus ancestrais had only the intermediate ending, tinham somente o final intermediário. and later scribes added the long ending after it. E os escribas que vieram depois acrescentaram o final mais longo depois deste. So even the manuscripts with the long ending, E mesmo os manuscritos que têm esse final mais longo, if they also have the intermediate ending, que se eles tivessem também o final intermediário, are witnesses to the short ending. aí eles são testemunhas para o final mais breve. Bruce Metzger, who was Bart Ehrman's teacher, Bruce Metzger, que foi o professor de Bart Ehrman, and he was considered perhaps the best New Testament textual critic ele que era considerado provavelmente o melhor de todos os eruditos do Novo Testamento, do cristianismo do Novo Testamento, of the 20th century. do século 20. Here's what he says in his textual commentary. Aqui é o que ele fala no seu comentário textual. No one who had available, Ninguém que tem accessible, ninguém que tem acesso as the conclusion of the second gospel, quanto à conclusão do segundo evangelho. the 12 verses 9 through 20, Os 12 versos 9 a 20, so rich in interesting material, tão rico em material interessante, would have deliberately
teria deliberadamente replaced them with a few lines substituídos então com algumas linhas of a colorless and generalized summary. de um sumário turvo e generalizado. Now, there's also marginal notes in some of these manuscripts. Também existem em alguns desses manuscritos as notas marginais. Even in many of the manuscripts that have the long ending, E mesmo em muitos dos manuscritos que têm o final maior, there is a note that registers suspicion. tem uma notazinha que registra, é uma nota de suspeita. This is in the margin, right next to verse 8. Isso é colocado na margem, logo depois do verso 8. And it says, the end. E diz assim, fim. In some copies, the evangelist ended here, E em algumas cópias o evangelista termina aqui. but in many, this also, Mas às vezes, em outros muitos, isto também. which refers to verses 9 through 20. Que se refere a verso 9 e 20. So even though these manuscripts have the long ending, Embora esses manuscritos tenham o final maior, the scribes are aware of those that didn't. os escribas eles tinham conhecimento daqueles manuscritos que não tinham. And other manuscripts have. E outros manuscritos tinham. Eusebius canonized the gospel to here. Eusébio canonizou o evangelho aqui, And that- no verso 8. Referring to verse 8. Referente ao verso 8. Others have asterisks after verse 8. Outros colocam asterisco depois do verso 8. And that indicated doubt about the authenticity. E isso indica dúvida no que diz respeito à autenticidade. Here's what these asterisks would look like. Aqui é como se pareceria os asteriscos. Now, this is not from the Gospel of Mark. Isso aqui não é, naturalmente, do Evangelho de Marcos. This is a different passage, É uma passagem diferente. but I'll show you asterisks later Mas eu vou mostrar a vocês o asterisco mais tarde, when we look at John chapter 8. quando olharmos em João capítulo 8. Why does this gospel, Por que então este Evangelho, and only this e gospel, somente este Evangelho, have major textual upheaval at the end? tem então a maior a luta textual no final? Because scribes were uncomfortable Porque os escribas então se sentiam assim desconfortável with a gospel ending without any resurrection appearances. com um evangelho que termina sem qualquer aparência da ressurreição, depois da ressurreição de Jesus. If Mark 16, 9 through 20 were original, Se Marcos 16, 9 a 20 fosse original, then why would the material be deleted? então por que o material seria deletado? Why don't any manuscripts delete the endings of Matthew, Luke, or John? Porque nenhum dos outros manuscritos apagam o final de Mateus, de Lucas ou de João. Let me give you the conclusion of the external evidence, then we'll look at the internal briefly. Então, deixa eu apresentar para vocês a conclusão das evidências internas, então voltaremos para a parte interna. The manuscripts, versions, and patristic writings, Os manuscritos, as versões e os escritos patrísticos, on behalf of the short ending, a favor do final mais breve, are early and widespread. são bem antigos e bem espalhados. They represent all the text types, Eles representam todos os tipos de textos. and the manuscripts are the best witnesses of these E text os types. manuscritos são as melhores testemunhas desses tipos de texto. The short ending is found in the best witnesses O final mais breve é encontrado nas melhores testemunhas of 5 ancient translations, das 5 versões antigas, including the 3 earliest and most important versions. incluindo então as 3 versões mais antigas e mais importantes. Eusebius and Jerome, Eusébio e Jerônimo, whose access to manuscripts was vast, cujo acesso aos manuscritos era vasto. both affirm that the short ending Os dois afirmam que o final mais breve was by far the predominant conclusion to Mark era certamente a conclusão predominante para Marcos in their day. no dia deles. The reason for later manuscripts to have some ending after 16:8 A razão para que os manuscritos mais tardios tivessem algum final depois de Marcos 16, 8 is easily é explained. facilmente explicado. Scribes desired to have a resurrection appearance. Os escribas desejavam
ter uma aparência depois da ressurreição by Jesus to the disciples. de Jesus para os seus discípulos. On the other hand, Por outro lado, no convincing reason nenhuma razão convincente has been proposed tem sido proposta as to why some scribes would eliminate verses 9 through 20. quanto ao porquê alguns escribas haveriam de eliminar versículos 9 a 20. Now for the internal evidence. Agora para a evidência interna. Both the transcriptional Tanto a probabilidade de transcrição, which has to do with what a scribe would be likely to do, que tem a ver com aquilo que os escribas estariam mais tendenciosos a fazer, and the intrinsic evidence, e a evidência intrínseca, what an author would be likely to do, o que então seria provável que o autor haveria de fazer, argue decisively against the authenticity of the long ending. argumenta decisivamente contra a autenticidade do final maior. Transcriptionally, A probabilidade de transcrição. we have seen that scribes would be more likely Nós temos visto que aquilo que os escribas provavelmente to add material after 16:8 than to delete it. acrescentariam materiais depois do 16:8 para então deletá-los. What about intrinsic evidence? A evidência intrínseca There's one implication for Mark 16. tem uma implicação para Marcos 16. In the Passion narrative, Na narrativa então da paixão de Cristo. that is when Jesus made his triumphal entry until his resurrection, Quando Jesus então teve a sua entrada triunfal até a sua ressurreição, Matthew and Luke follow Mark fairly closely, Mateus e Lucas seguem Marcos bem de perto. but they deviate after 16:8. Mas então eles tomam direções diferentes depois de 16:8. Why do they do that? Por que eles fazem isso? The most natural implication, A implicação mais natural, the most likely reason, a razão mais provável is that Mark 16:9 through 20 é que Marcos 16, de 9 a 20, was added after Matthew and Luke foi acrescentado seguindo Mateus e Lucas, wrote their gospels, que escreveram seus evangelhos, and it was added by someone other than Mark. e foi acrescentado por alguém que não era Marcos. Now, some more things on the intrinsic evidence. Algumas coisas a mais sobre a evidência intrínseca. There's not a single passage Não há sequer uma única passagem in Mark 1:1 through 16:8 em Marcos 1:1 a 16:8 that's comparable to the stylistic, que é comparável com o estilo, grammatical, and lexical anomalies as anomalias gramaticais e lexicais that we find clustered in 16:9 through que 20. nós encontramos amontoadas do 16:9 até o 20. In other words, these 12 verses Em outras palavras, esses dois versos are the most unusual verses in Mark's gospel são os versos mais incomuns no Evangelho de Marcos, in terms of his style of em writing, termos de estilo de escrita, his grammar, a gramática and his vocabulary. e o vocabulário. Gregory Sapal wrote a dissertation on this. A Gregório Sapal ele escreveu essa dissertação nisso. Yeah, PhD dissertation or thesis, I think you call it here. É conhecido como a dissertação de PhD ou uma tese de PhD. This won't show up on the test though, so. Isso vai mostrar aí no teste logo mais tarde. Okay, now, question 2. Agora a pergunta número 2. Did Mark intentionally end his gospel Marcos intencionalmente encerrou o seu evangelho at 16:8, or is the ending lost? em 16:8 ou o final realmente se perdeu? Last night I said there's 3 arguments that the ending was lost. Há 3 argumentos que o final foi perdido. Now, this is between those Isso então é que entre estes who believe that there's nothing after verse 8. que acreditam que não tem nada depois do verso 8. We're not talking about those who hold to the longer ending. Não estamos falando sobre aqueles que adotam a leitura maior. The first argument is this. O primeiro argumento diz o seguinte: The last leaf could have been lost a última folha poderia ter se perdido if it was written on a codex. se fosse escrita em um códice. The second argument, O segundo argumento:
Books don't end in a gar. Livros não terminam em gar. That's the word for. É a palavra para pois. The third argument, O terceiro argumento. open-ended conclusions Então, há conclusões que estão abertas are a modern Kafka-like invention. são parecidos, então, com uma daquelas metamorfoses de Kafka. Now, let me give the counter-arguments to these. Deixa eu apresentar, então, alguns argumentos. Metamorfose porque Kafka tem uma descrição. Conhecem Kafka? Pronto. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Ask if they know Kafka. Yeah, okay. First of all, Primeiro que tudo, Mark's gospel would have been written on a roll or a scroll. Marco teria sido escrito em um pergaminho, em um rolo. It would not have been written on a codex. E provavelmente não teria sido escrito em um códice. None of the original New Testament manuscripts Nenhum dos manuscritos originais do Novo Testamento were written on a codex. foram escritos em códices. But all of our copies are on a codex. Mas todas as nossas cópias foram em códices. But they come from the 2nd century and later. Mas eles só vieram no segundo século e depois. Now, a manuscript on a roll Então, um manuscrito em um rolo is going to have the most protected leaf vai ter, então, aquela folha mais protegida. as the last leaf. Como a folha mais protegida será a última folha. Let's say you have a regular codex. Vamos pensar que você tem aí um códice regular. You know, just a book. Você sabe, só um livro. It's a paperback book. É um livro de papel mesmo. And you like to read it. E você gosta de lê-lo. You take it to the beach at Fortaleza. Você leva então para a praia em Fortaleza. And it's a very thick book. E é um livro bem grosso. And after you've brought it there several times, E depois que você traz várias vezes até lá, it starts to wear out a little e bit. começa a se desgastar um pouquinho. What's going to happen O to que é it? que vai acontecer? The outside leaves fall off. As páginas mais externas elas vão se cair. Now, if it's a murder mystery E se for um daqueles mistérios de assassinato, and you're missing the last 2 pages of the murder e mystery, você então está sentindo falta daquelas últimas 2 páginas do mistério do assassinato, that would be very bad. seria uma coisa muito ruim. So here's the theological principle you must get from this. Então aqui está um princípio teológico que você precisa pegar disto. Don't bring murder mysteries to the beach. Não traga esses mistérios de assassinato para a praia. The most protected leaf in Mark's gospel As páginas mais protegidas no Evangelho de Marcos is the last leaf. seria as últimas páginas. As he writes out this gospel À medida que você vai escrever esse Evangelho on a long roll, em um longo rolo, when he gets done with it, quando você chega ao fim, he rolls it back up. você então vai enrolar novamente. The beginning might have some problems. O começo vai ter problemas. We might miss some material there, Então nós poderemos até sentir falta de algum material ali, but not the end. mas não no final. Secondly, Segundo, books have been discovered that end in a gar. livros já têm sido descobertos que terminam em um gar. Now, before we had what's known as Thesaurus Linguae Graecae. Do they know about that? Então vocês sabem que é conhecido como Thesaurus é tipo um dicionário de língua grega. Thesaurus é um conjunto de palavras em língua grega. It's a database that looks at all of Greek literature. Então é uma base de dados que tem todas as literaturas em grego. Scholars could not just search through computers. Os scholars Could not search through não computers poderiam procurar isso, pesquisar em computadores and find Greek books that ended in a gar. e encontrar nesses computadores livros que terminariam em gar. But now with this tool, Mas agora, com essa ferramenta do computador, they can do that. eles podem encontrar. It's rare, É raro, but it does happen. mas acontece. Third, Terceiro, open-ended conclusions are ancient. é uma conclusão aberta e essas são antigas.
In fact, I'm going to show you a couple real quickly. Então eu quero de fato mostrar a vocês rapidamente algumas. And in a minute, I'll put up the bibliographic data. E em minutos eu vou colocar toda a bibliografia, os dados bibliográficos. We won't need to discuss it. We'll just have it there. Nós não vamos precisar discutir, mas nós vamos simplesmente ter lá. And then you can look at it on the video. E você pode olhar no vídeo. Here's the data. Aqui está os dados. There's the books and articles that Você deal with tem these aqui issues. livros e artigos que lidam com essas questões. Okay, I guess I don't need to discuss this. Não vou precisar discutir isso aqui. Vocês vão ter. Okay. Open-ended conclusions are ancient. A ideia de uma conclusão aberta são antigas. As conclusões. Some Greco-Roman literature is open-ended. Algumas literaturas greco-romanas elas são abertas na conclusão. Several Old Testament passages are open-ended. Muitas das passagens do Antigo Testamento também são abertas na sua conclusão. Even a whole book, Jonah, ends this way. Até mesmo um livro inteiro, como Jonas, termina desta forma. Jonah is complaining about the Assyrians. Ele então fica reclamando sobre os assírios. He's sitting under a plant. Ele está lá sentado debaixo daquela boboreira. He gets the shade from the plant. Então ele pega a sombra da boboreira. A worm comes along and destroys the plant. Então a temperatura aumenta e destrói a planta. And he gets angry. Então ele fica irado. And God says, "You're more interested in the plant than the Assyrians. E Deus diz: você está mais preocupado com a planta do que com os assírios. You should be more interested in people." Você deveria ter mais interesse para com as pessoas. And then Jonah ends. E então Jonas termina. It's open-ended Isso aqui conclusion. então é uma conclusão aberta. Mark also does this in some places. Marco também faz isso em alguns lugares. And one of the most interesting is in Mark 9:32. E o mais importante de todos esses está lá em Marcos 9:32. He seems to foreshadow the ephhabuntagar of 16:8. Ele parece então lançar a sombra sobre Ephabuntogar. Ephhabuntagar is "for they were afraid." Ephabuntogar quer dizer pois elas estavam com medo. And he foreshadows it with the open-ended conclusion. E ele então me ajude com prenuncia essa conclusão aberta To the pericope of Jesus' third prediction da perícope da terceira predição de Jesus about his resurrection in 9:32. acerca da sua ressurreição em 9:32. Here's what it says. Aqui o que é que diz? But they did not understand this statement. Mas eles não entenderam esta declaração, That is the statement that I'm going to rise from the dead. que é a declaração de que eu vou ressuscitar dos mortos. And they were afraid to ask him. E eles ficaram com medo de perguntá-lo. Ephabunta. Ephabunto. Period. Ponto. Then it goes on to the next Então pericope. vai para a próxima narrativa. It's open-ended. É um final aberto. Significantly, this foreshadows Mark 16:8 in 5 ways. Significantemente, esses pré-anúncios de Marco 16:1 é apresentado em 5 formas. It deals with Jesus' resurrection. Trata sobre a ressurreição de Jesus. The pericope is open-ended. A perícope é um final que está aberto. The verb is an imperfect tense, O verbo trata-se de um tempo verbal imperfeito, which by its nature is open-ended. que por sua natureza trata-se de um final aberto, It looks at things from an internal perspective, que olha para as coisas a partir de uma perspectiva interna, not at the conclusion of it. não na conclusão dela. We could almost translate the verb, Então nós poderíamos até traduzir o verbo, for they were being afraid to ask him. pois eles estavam com medo de perguntá-lo. The reader expects more to be said, Os leitores esperariam que algo mais deveria ser dito, but that's where Mark ends it. mas é aí onde Marcos termina. It's also the same verb and form É também o mesmo verbo e forma, as used in 16:8. como é usado lá em 16:8. And the pericope ends E a perícope termina with the disciples bewildered and afraid. com os discípulos então atordoados e com medo. But why did no one in the ancient world understands Mark's intention?
Então, por que ninguém no mundo antigo entendeu a intenção de Marcos? Nobody understood that he was trying to make it open-ended. Ninguém entendeu se ele estava tentando fazer uma conclusão aberta. Well, I'm not so sure about that. Eu não estou tão certo sobre isso. I think Luke did. Eu penso que Lucas entendeu. The conclusion to the book of Acts Na conclusão do livro de Atos, is also open-ended. é também uma conclusão aberta. William Ramsey, William Ramsey, Ramsey, como a gente chama, who wrote the book St. Paul, the Traveler and Roman Citizen, que escreveu o livro São Paulo, o Viajante e Cidadão Romano, said this about the end of Acts. significa que ou Lucas estava doido, Or we don't have the real ending to Acts. ou nós não temos o final real para Atos. I think Ramsey held to the latter view. Ramsey did what? Ramsey held that we don't have the real ending. Então eu penso que Ramsey não deixou para nós o fim real. Acho que é essa expressão. Or that Luke intended to write a third volume. Ou Lucas tinha a intenção de escrever um terceiro volume. But Luke seems to have a similar purpose. Mas Lucas parece ter um propósito semelhante. He wants to get the reader involved Ele in the queria narrative. que os leitores ficassem envolvidos na narrativa. What happens at the end of Acts? O que aconteceu no final de Atos? We read that Paul is going to trial. Nós lemos que Paulo estava indo para o julgamento. He's going to stand before Caesar. Ele estaria diante de César. And that will determine whether he gets out of prison Isso iria determinar se ele haveria de sair da prisão and can spread the gospel, e poderia espalhar o evangelho, or whether he's going to die. ou se ele na verdade iria morrer. We're waiting chapter after chapter after chapter, E nós estamos então esperando capítulo pós capítulo pós capítulo, waiting for this trial. esperando então por esse julgamento. And it never comes. E nunca chega. The book of Acts starts with a bang O livro de Atos, ele começa com essa explosão and ends with a whimper. e termina com um lamento, com a chicotada. That's an English idiom. É uma expressão, também é para choro, churumingada, mas aí eu acho que termina com essa lapada que dá essa, a ideia é essa. It leaves the reader with a desire for more. É que termina fazendo com que os leitores tenham desejo para mais. Now, there are a couple of scholars, Então, tem alguns poucos eruditos it's kind of a growing minority, que parece que é uma minoria que está crescendo, who believe that Luke wrote the book of Acts que acredita que Lucas escreveu o livro de Atos in part to be a trial brief, a fim de ser uma carta a ser apresentada no julgamento, to get Paul out of prison. a fim de livrar Paulo da prisão. In other words, Luke wrote this Em outras palavras, Lucas escreveu isto before Paul's trial. antes do julgamento de Paulo. Mark's gospel is open-ended. O evangelho de Marcos é um final aberto. He wants Christians to answer the question, Ele quer que os cristãos respondam essas questões. what am I going to do with O Jesus? que é que eu vou fazer com Jesus? The book of Acts is open-ended, Então o livro de Atos também tem um final aberto. and he leaves Theophilus with the question, E então ele vai levar a Teófilo essa questão. what am I going to do with Paul? O que é que eu vou fazer com Paulo? Will I help to get him released Eu vou ajudá-lo então a ser libertado, so he can continue to spread the a gospel? fim de que ele continue espalhando o evangelho, Or will I do a lousy job and he dies? ou então eu vou fazer aqui um trabalho desse para deixá-lo morrer. Now, does Luke give us any other clues that he's emulating Mark's literary technique? Lucas dá qualquer outra sugestão, indicação de que ele está tecnicamente imitando a literatura de Marcos? It's not just the end of Acts, Não é somente o fim de Atos, it's the beginning of Acts. mas é o começo de Atos. Here's what he wrote. Aqui está o que ele escreveu. I wrote the former account. Escrevi os primeiros Atos. He's talking about the Gospel of Luke. Ele está falando sobre o Evangelho de Lucas. I wrote the former account, Theophilus, Eu escrevi as narrativas anteriores, Teófilo, about all that Jesus sobre tudo que Jesus began to do and teach começou a fazer e a ensinar until the day
até ao dia he was taken up to heaven. que ele foi assunto aos céus. Now that's a strange expression. Essa é uma expressão estranha. I thought the Gospel of Luke Eu pensava que o Evangelho de Lucas told us everything disse-nos tudo that Jesus did and taught. que Jesus fez e que falou. That is, it didn't tell us just the beginning, Mas é o que faz, só começou. but Luke is saying this. Mas olha o que Lucas está dizendo. Jesus began to teach Que Jesus começou a ensinar and do some e things fazer algumas coisas until he ascended. até que ele ascendeu. The implication is A implicação é that Jesus is continuing que Jesus então continua to do and to teach. a fazer e a ensinar. How is he doing it? Como é que ele está fazendo? Through the Holy Spirit, Através do Espírito Santo, through the apostles, através dos apóstolos, through the early church. através da igreja primitiva. Now, how does this relate to Mark's E gospel? como é que isso se relaciona com o Evangelho de Marcos? The beginning of Mark says this. O começo de Marcos diz o seguinte, Mark 1:1. Marcos 1:1. The beginning of the gospel of O Jesus Christ, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, the Son of God. o Filho de Deus. Now, often the first line in an ancient book Geralmente, a primeira linha em um livro antigo was meant to be the title. tinha o propósito de ser um título. If this is so here, E se isso for o caso aqui, Mark's gospel gives a sufficient clue o Evangelho de Marcos dá uma dica suficiente that 16:8 is the real ending. que 16:8 é o fim verdadeiro. He's saying, I'm telling you about the beginning of the Eu gospel, estou falando a vocês sobre o princípio do Evangelho, but you will continue it on. mas você é que vai levar a tarefa adiante. And I think that Luke picked up on this, E eu penso que Lucas então pega daí and he spoke of his gospel e ele fala então do seu Evangelho as the beginning of what Jesus did. como o princípio daquilo que Jesus fez. And Acts continues the narrative, E Atos continua a narrativa, but it leaves off for the reader mas então deixa para o leitor to get engaged in spreading the gospel. para se envolver no espalhar do Evangelho. All right, let me give you the conclusion to Mark's gospel. Então deixe-me dar a vocês a conclusão do Evangelho de Marcos. We'll take a short break, Então vamos tirar um breve intervalo. and we won't spend nearly as much time on John E 8, nós não vamos gastar nem perto o mesmo tempo em João 8. not because it's less important, Não porque é menos importante, but it's much easier to deal with. porque é mais fácil de lidar com ele. Embora à primeira vista The evidence is overwhelming a evidência é gigantesca on behalf of the long ending. a favor do final maior, A more penetrating analysis reveals the following. tem uma análise mais penetrante que revela o seguinte: The earliest and best manuscripts and versions os manuscritos melhores e mais antigos e versões with the greatest geographical spread com uma gigantesca alcance geográfico, the comments by Eusebius and Jerome os comentários de Eusébio e Jerônimo about the majority of manuscripts in their day, e acerca da maioria dos manuscritos nos dias deles, ending at verse 8. termina no verso 8. The multitude of endings A multidão de terminações before or in place of the long ending, antes ou mesmo no lugar do final mais longo, the marginal notes as notas marginais in the manuscripts nos manuscritos that are complaining about the long que ending, então se queixa acerca do final maior, and the overwhelming evidence e a evidência tremenda from the linguistic uniqueness of the passage da singularidade linguística da passagem. all argue that Mark Tudo então argumenta que Marcos ended his gospel at 16:8. terminou o seu evangelho lá em 16:8. Why does Mark complete his gospel this way? Por que Marcos completa então o seu evangelho desta forma? It's an invitation to the reader. É um convite para o leitor. His readers were facing persecution. Os seus leitores estavam passando por perseguições. Mark's challenge to his readers in his day
Marcos então ele está o desafio de Marcos para os seus leitores naqueles dias is still valid today. ainda tem valor para hoje. What are you going to do with O Jesus? que é que você vai fazer com Jesus? Will you be afraid Você vai ficar com medo and not tell others about him? e não falar nada sobre ele? Or will you be a bold witness for Jesus Ou Christ? você então será uma testemunha ousada para Jesus Cristo? All right, let's take a break. Ok, vamos ter um intervalo.